Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnar Vingri, o Ministério de Jesus. Em sequência, nossos estudos nas Sagradas Escrituras e agora no estudo dos Evangelhos, nesta sequência que estamos trazendo os registros, primeiramente em ordem cronológica, desde os primeiros fatos narrados pelos evangelistas, depois os antecedentes ao nascimento de Jesus, depois o seu próprio nascimento, crescimento, o batismo em águas, o início do seu ministério. Entramos na consideração de diversos acontecimentos e pregações de Jesus na Judéia. Lembrando que Jesus não se deteve muito tempo ali, indo depois para a Galiléia, mas de forma frequente, em especial nas festas judaicas, ele vinha a Judéia, Jerusalém em especial, e ali estes fatos aconteciam. E chegamos por fim ao capítulo 11 do Evangelho de João, onde nós temos mais um fato grandioso dos feitos de Jesus, e talvez já acontecendo perto do fim do seu ministério. Mas vejamos que trata o capítulo 11. Considera a palavra que normalmente Jesus, indo à Judéia, a Jerusalém, retirava-se à noite para dormir no jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras. Mas não ficava longe dali a cidade de Betânia, onde moravam Lázaro, também Marta e Maria, 3 irmãos, os quais amavam Jesus e Jesus os amava. Havia um particular, uma intimidade entre eles. E aconteceu por fim que Lázaro, em Betânia, veio a ficar enfermo, e suas irmãs simplesmente mandaram um recado para Jesus dizendo: aquele que tu amas está enfermo. Observe essa simplicidade de mensagem, entendendo que, reconhecendo o amor de Jesus, Jesus tendo esta notícia já viria correndo rapidamente ao encontro daquela família e trazendo solução. É uma ideia que nós temos muitas vezes e na nossa necessidade, que Jesus vai estar vindo rapidamente ao nosso encontro, mas o Senhor sempre tem uma forma de agir e um propósito em todas as coisas, até mesmo naquilo que, de forma triste, uma adversidade que pode acontecer em nosso viver, mas sempre Ele terá solução e ninguém vai deixar de entrar no céu por causa de problemas, dificuldades desta vida. Assim, Jesus, contrariamente à expectativa daquelas irmãs Marta e Lázaro, deteve-se, demorou-se ainda alguns dias onde estava, não se fala onde. Mas, por fim, Jesus disse, verso 6, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. 7 agora. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Então observe que já estava neste ponto da perseguição, da declaração ou sentença de morte sobre Jesus na Judéia. Mas Jesus vai. E continua Jesus falando no verso 11 a respeito de Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos disseram:
se Lázaro dorme, estará salvo, não entendendo que Jesus falava do dormir da morte. Mas Jesus iria até ali para despertá-lo. Como eles não entenderam, Jesus teve que falar claro: Lázaro está morto. E observe que Jesus já está determinado em fazer isto, porque no verso 15 diz: e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Assim Jesus se dispõe a ir à Judeia, à cidade de Betânia, perto de Jerusalém. Observe no verso 16 a exclamação de um dos discípulos, Tomé, chamado Dídimo: vamos nós também, para morrermos com ele. Então observe que Tomé estava pronto a seguir Jesus até a morte. Vamos lá, ele está arriscando a vida, pode morrer, vamos morrer com ele. Então pelo menos Tomé estava corajoso e determinado a estar com Jesus nesta dificuldade e nesta aventura perigosa de ir perto de Jerusalém. Muito bem, e lá vai Jesus. Chegando perto de Betânia, cerca de 3 quilômetros que é Betânia de Jerusalém, ouve-se a notícia que Jesus está vindo. Marta, ouvindo isto, sai de casa e vai ao encontro de Jesus. Prontamente Marta faz isto e diz para Jesus logo que encontra: se tu estivesses aqui, é o verso 21, meu irmão não teria morrido. Olha a confiança dela em Jesus. Se tu estivesses aqui, na ideia naturalmente que enquanto está vivo, há esperança. Ela não conhecia que Jesus vai além desses limites nossos. No Senhor não há esta forma de dizer, enquanto há vida há esperança. Não, o Senhor pode fazer muitas coisas, nada lhe é impossível. Mas Jesus lhe responde antes disso. Observa o verso 22, a fé, o entendimento desta mulher, ao dizer assim também: agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela cria que se Jesus pedisse a Deus alguma coisa poderia acontecer. O quê? Se já estava morto. E se ela acabou de dizer e expressar que se Jesus tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Mas, no verso 23, Jesus responde claro: teu irmão há de ressuscitar. Palavras claras. 24, Marta responde: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela tinha esse entendimento de um dia haver a ressurreição dos mortos, conforme Isaías de uma forma bem clara deixou escrito, que os mortos, todos que estavam no pó, certamente voltariam à vida. Então ela esperava isso, cria nisto. É quando Jesus fala outra palavra forte, bem definida, no verso 25, ao dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Observe essa expressão, mas como precisamos estar atentos, que uma vez estando ligado a Jesus, verdadeiramente, com a vida entregue nas mãos de Jesus, estamos vivos e não morremos mais. A morte física não é nada. É aquilo que a Escritura sempre fala, é apenas um sono, até o momento do Senhor Jesus nos despertar na sua vinda, no chamado último dia. Mas se alguém não entende isso, então firme-se mais. Se está morto, viverá.
se está morto, vai ressuscitar, viverá. Então essas duas palavras não são contraditórias, são a firmeza de que há vida ainda, após o período desta nossa jornada. Maria não mostra entender muito bem de teologia, mas uma coisa ela tem, fé. Por isso que no verso 27 ela responde dessa forma: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ela não estava entendendo bem o que Jesus ia fazer, mas o que Jesus falasse estava certo. Ela cria, pronto. Marta, mais que depressa, corre para casa a buscar Maria. Observe que Maria estava um pouco mais sem alento, né? Desanimada. O mestre vem. Vem. E ficou por isso mesmo. Só quando Marta volta e diz para ela: o mestre te chama, aí ela saiu ao seu encontro. E outra vez as palavras de agora Maria são as mesmas palavras que Marta tinha dito: mestre, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Segue-se alguns fatos. Jesus pede para ir ao sepulcro. Jesus vai ao sepulcro com as duas irmãs. Muitos judeus que estavam ali consolando a elas também vão atrás, entendendo que elas iam ao sepulcro chorar. E lá, já junto ao sepulcro, tem aquela manifestação, comoção, alguns chorando. E Jesus chora também, verso 35. Jesus chorou, vendo o amor, o cuidado, a atenção daquelas pessoas para com os seus amigos. No caso, Lázaro já morto, Marta e Maria. Quando observam que Jesus está chorando, alguém repara e considera: ele que deu vista aos cegos, não podia impedir que este morresse? Observe outra limitação que os homens colocam em Jesus. Na verdade, nós temos essa tendência, entendemos que Deus pode operar na nossa vida, nas nossas necessidades, até um ponto, depois não. Mas para o Senhor não há limite. Quantas vezes temos dor de cabeça, vamos orar ao Senhor. A dor de cabeça apertou, não, aí Jesus não resolve mais, é só o remédio. Ou então a intervenção da medicina. Nós somos frágeis, homens de pouca fé. Colocamos limite no Senhor. Mas, vamos em frente. É quando então Jesus se comove e dá aquela ordem para que se tire a pedra. Marta intervém logo: mas mestre, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Lázaro sepultado, coberto, ou a entrada do sepulcro obstruída por uma pedra. Jesus ordena que a pedra seja tirada. Cheira mal, Marta fala. Mas Jesus responde daquela mesma forma: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? E observe, depois destas afirmações de Jesus, sempre Marta não retruca mais. E se obedece ao Senhor, a pedra é revolvida. E observem detalhes que Jesus não vai orar ao Pai pedindo. Jesus já agradece. Aí está o aspecto da comunhão. Algo que Jesus quer fazer, vamos dizer assim, na comunhão com o Pai já entendeu, já permitiu, Jesus já entendeu que tem a permissão, e ele em voz alta agradece ao Pai. Mas também esta particularidade de Jesus expressar essa intimidade com o Pai, é no sentido também que muitos que ali estavam viessem a entender da comunhão dele com o Pai, para que pudessem crer que ele era enviado e tinha toda a autorização dos céus, de Deus, o Pai, para aquilo que fazia,
Porque Jesus mesmo diz desta forma, que, verso 42, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E a ordem precisa de Jesus é essa: Lázaro, sai para fora, ou vem para fora. Pronto. Irmãos, não tem explicação. Simplesmente Lázaro surge saindo do sepulcro. Ainda que amarrado ou em ataduras, como isso aconteceu, não sabemos. Veio saltitando sobre os pés, foi transportado pelo poder da palavra do Senhor, não importa. O Senhor estava operando totalmente. E aquele que cheirava mal, lembremos que isso significa que estava em decomposição, na fração de décimos de tempo, de fração de segundo, tudo volta a funcionar. Aí está o poder do Senhor de ressuscitar. Por isso que Jesus outra vez já disse para os judeus que ele tem vida em si mesmo e tem poder de dar vida a quem ele quer. E o Pai o ama porque ele ama as ovelhas e veio para dar-lhes vida. Não só vida espiritual, mas também poder para dar vida carnal. E aquele que estava assim em decomposição, pronto. E vamos entender, não precisava ele ter ouvido para ouvir. Estava em decomposição também. Não tinha mente para raciocinar no som, entender qual era o som e qual era a ordem. Também não. E tudo isso dependia do coração funcionar, do sangue deixar de estar podre e voltar à saúde e à normalidade circular. O caso é que o poder da palavra vem para fora e acabou, não tem conversa, tem que vir. É a ordem do Senhor. Aí estamos vendo em pequena amostra aquilo que lemos em Gênesis: haja. Quando o Senhor ordena, pronto, não tem dificuldade. Aí vemos por que os homens cientistas, analisando tantas coisas pelo universo, dizem: milhões de anos, bilhões de anos. Bom, para eles, né? Que o Senhor mandou existir e pronto, passou a existir. Assim também o Senhor mandou Lázaro sair, saiu. Agora, se entregar um Lázaro de 4 dias apodrecido na mão da ciência, eles vão deixar apodrecendo mais uns bons anos, preocupado o que é que eles vão procurar consertar primeiro. Seu fígado, seu pulmão, seu coração, seu cérebro, seu ouvido para ouvir a ordem. O que é que vai consertar primeiro? E já estão passando 2000 anos. Eles estariam hoje ainda, desde Jesus até agora, querendo ressuscitar o tal do Lázaro. E não iam conseguir. Aí está a diferença da medição dos homens para medir o que está feito. Quanto tempo leva para fazer isto? Mas tratando de Jesus, dando ele a sua palavra, pronto, pode acontecer no instante. Assim também vamos entender, será a ressurreição daquele dia. Quando ele ordenar que todos que estão no sepulcro saiam, não vai ter obstáculo. Mas onde é que está o pedaço deste corpo? Não vai preocupar com isso. Está no fundo do mar, espera um pouquinho, nós estamos procurando o resto mortal do fulano de tal. Esse foi cremado e o pozinho dele espalhado. Não tem dificuldade. O Senhor determinou: haja, e aquele que um dia existiu volta à vida para o encontro com Deus no juízo final. Para Deus não tem dificuldade. Por isso que temos a palavra de Paulo em Coríntios capítulo 15, dizendo que no abrir e fechar de olhos, pronto, o que estava morto ressuscita e já tem um corpo angelical. E o que estava vivo, aprovado pelo Senhor, imediatamente é transformado à semelhança dos anjos. E os ressuscitados com os que estavam vivos, agora todos transformados, subindo ao encontro do Senhor nos ares. É junto, diz Tessalonicenses capítulo 4. Não duvidemos do poder de Deus. Amostras estão aí para todo lado.
Muito bem. E Jesus mesmo ordena: desligai-o e deixai-o ir. Aí está. E todos que estavam ali ficam admirados. Alguns vão dizer que um grande profeta Deus levantou no meio do povo. Tanta coisa boa se diz, e muitos foram despertados em fé. Mas também não se iludam, que por outro lado, muitos corações se endureceram. Porque aí mesmo em João, no capítulo 11, nós temos a palavra que diz no verso 47. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram o conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos. Olha a preocupação com as autoridades civis. Tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Não estão atentos à vontade de Deus, o poder de Deus, até mesmo para livrá-los dos romanos. Como no passado o Senhor livrou de tantas nações, nem a história dos feitos do Senhor são considerados no passado, dos livramentos muitos. Verso 49 tem uma palavra interessante. Verso 49, quando diz que Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Já estava decretada a morte de Jesus. E se justificava ainda Caifás, sumo sacerdote, dizendo que morra o homem, mas que não pereça a nação. Preocupado ele no sentido político do domínio romano, também dentro do entendimento que estava nas Escrituras, que o Messias seria libertador, o grande rei da restauração de Israel. E eles preferiram tomar partido dos romanos. Se estava profetizado, se fosse material o reino de Deus, Jesus seria rei com romanos ou sem romanos. Mas deram crédito mais no poder dos romanos. Não entendiam ainda que o reino de Deus é espiritual. Pelo que também entenda-se, verso 51, a palavra explica: ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E o sentido, observem, não era só morrer por morrer, porque nele estava a expiação dos pecados. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado não só de Israel, mas de todo o mundo. E assim, pronto, ficou definido que Jesus tinha que morrer mesmo, não haveria mais discussões. É só questão de tempo e como que eles deveriam estar agindo em oportunidades seguintes. Com esse estudo em João capítulo 11, estamos concluindo esse título de O Ministério de Jesus na Judéia. Porque agora vamos estar considerando alguns feitos, alguns acontecimentos e palavras de Jesus no ministério da Galileia, ainda que não era só Galileia, mas também a Pérea, partes da Síria, Tiro e Sidom, para depois retornarmos noutro tema, quando vamos considerar a última semana de Jesus no seu ministério. Aí Jesus sai da Galileia, vem para a Judéia, numa viagem definitiva para o sacrifício no Calvário. Mas entrando agora no ministério da Galileia, queremos antes fazer algumas considerações, relembrando algumas palavras que já temos dito. Nas Sagradas Escrituras, em Mateus capítulo 4, lembremos que no verso 12
já consideramos que Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali. Verso 14 diz: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao mar, ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. E Jesus começou na Galileia a anunciar: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Ou arrependei-vos, convertei-vos a Deus, porque é chegado o reino dos céus. E aí está. Mas observem que Jesus foi para Galileia, para entendermos, depois que João foi preso. Como também já vimos em João, capítulo de João 4, que também quando Jesus soube que era notório a todos na Judéia que Jesus fazia mais discípulos do que João, Jesus abandonou a Judéia. Já estava anunciado a chegada do Messias em toda a Judéia. Como também com a sentença de morte sobre ele, Jesus não ficava sempre na Judéia, é Galileia mesmo e outras regiões. Mas muito bem, na sequência desses fatos, por essas razões, chegamos ao capítulo 7 de João, onde a afirmação também de João é clara ao dizer: depois disso Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Voltando um pouquinho no texto, agora em João capítulo 4, verso 46, cito isto porque João já narrou no capítulo 2 que o primeiro milagre que Jesus fez foi em Caná da Galileia. Mas agora no verso 46 do capítulo 4, João diz: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, em algumas traduções Régulo, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Insiste aquele oficial do rei: Senhor, desce, antes que meu filho morra. No verso 50, Jesus disse-lhe, claro: vai, o teu filho vive. E o homem creu em Jesus e foi-se embora. E diz a narrativa que chegando em Cafarnaum, já vieram ao seu encontro dizendo: o menino está bem. Mas quando é que melhorou? A tal hora a febre o deixou. Aí aquele oficial do rei entendeu que foi a hora que Jesus tinha dito: o teu filho vive. E creu ele e também a sua família. Mas dentro dessa sequência, nós observamos essas andanças de Jesus, nós temos no verso 54, João afirmando: Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Aí está, fatos. A gente vê que Jesus ia, voltava, e numa segunda volta aconteceu este milagre. Observe alguém crendo só na palavra que o Senhor disse: vai, teu filho vive. Pronto. E alguém já creu. Cada um tem um jeito de fé. Esse foi assim. E vamos ver o outro que, se Jesus não for, ele não acredita que Jesus possa operar. Mas Jesus também responde
a nossa fé na medida que a temos. Continuando, irmãos, nesta sequência, fazendo uma introdução a este ministério de Jesus na Galileia, considero importante o fato registrado em Lucas capítulo 4, a partir do verso 16, quando se diz que Jesus foi para Nazaré, a cidade onde foi criado, e era um sábado, e segundo o seu costume, foi à sinagoga e levantou-se para ler o texto bíblico, como hoje nós talvez fizéssemos uma leitura introdutória nas Sagradas Escrituras. E conduziram a Jesus o livro do profeta Isaías, no lugar em que estava em aberto, verso 18, o escrito era: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então observe que Jesus leu justamente a palavra que em profecia Isaías dizia da sua missão: curar, dar vista aos cegos, liberdade, anunciar o tempo aceitável de Deus. Ou a palavra que os anjos cantaram quando Jesus nasceu: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade de Deus para com os homens. Então Jesus iniciando o seu ministério e no cuidado de ir à sua própria terra, de crescimento, de infância, de mocidade. Mas depois Jesus começa a pregar baseado nesta palavra, e a pregação dele, o verso 21, começa com esta afirmativa: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Quem é que percebeu isso? Quem é que entendeu? E observe que Jesus veio falar de cura e liberdade, que muitos esperam na ordem física. Jesus sim liberta na ordem física, cura dos males físicos, mas o principal é o espiritual. Muito bem. E aqui diz que Jesus foi anunciando a palavra, mas qual foi a resposta da audiência, das pessoas que o escutavam em Nazaré? E lembre que os judeus eram unânimes de reunir no sábado para a leitura da palavra, para o ensino, etc. Então, todos os moradores praticamente de Nazaré deveriam estar ali. Mas Jesus falando, eles mesmos se impressionavam. De onde este sabe letras, não tendo estudado? Jesus não entrou na escola de fariseus. Jesus não entrou na escola dos escribas. E sabia, tinha sabedoria. Em outro lugar diz que tinha autoridade ao ensinar. Mas em meio a isso, em vez de absorver o ensinamento que com sabedoria Jesus colocava, também com autoridade, verso 22, chegava à conclusão triste: não é este o filho de José? E em Lucas capítulo 4, verso 23, Jesus replica para eles. E Jesus lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos que tem sido feito em Cafarnaum. E Jesus continua a dizer: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Aí vem aquela palavra: o profeta não é honrado senão na sua própria pátria. Era um costume, era as pessoas acostumar com a pessoa e não entender na pessoa um instrumento de Deus.
como pode acontecer entre nós, entre familiares, entre irmãos, alguém algum dia duvidar do outro? Porque, mas com esse irmão eu almoço, tomo café, eu janto, converso, brinco, rio com ele. Não pode ser isso. Por que não? E lembrando que Jesus mesmo teve a oposição dos seus próprios irmãos. Nosso irmão mais velho deve estar fora de si, chegaram a dizer. Mas cuidado, nós temos que ter discernimento do Espírito de Deus para entendermos que entre nossos irmãos estão ali profetas, homens, servos de Deus, como nós também devemos ser. Nada diferente, nada impede. Mas Jesus fala forte com eles, numa forma comparativa, ao dizer no verso 25 de Lucas capítulo 4: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel no dia de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Olha que forte que Jesus disse. O que Jesus está querendo dizer? Que no tempo de Elias, nenhuma viúva de Israel foi achada digna aos olhos de Deus, e nem alcançou misericórdia para que se processasse aquele milagre do sustento de Elias e da própria família da viúva. Mas uma estrangeira lá em Sidom, outro país, Elias diz: faz o bolo primeiramente para mim, e ela não temou não, ela creu. Mas se fosse uma viúva de Israel que Elias dissesse isso, a história talvez fosse outra. Por quê? Não crer no profeta de Deus na sua própria terra. E Jesus fala uma segunda vez, verso 27, muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Aí sim, aí os moradores de Nazaré entenderam o que Jesus estava falando. Vocês são os duros de coração, que nem os do tempo de Elias e do tempo de Eliseu. Não creem nos que são da cidade ou da sua terra, da sua pátria, não reconhecendo a obra de Deus. Por isso que outros são dignos de receber milagres, como em Cafarnaum, e vocês não. Eles entenderam que quiseram lançar Jesus no precipício. Observe, os próprios conterrâneos de Jesus quiseram matá-lo, lançando num abismo, num precipício, e Jesus escapa do meio deles. Continuando esta introdução ao ministério de Galiléia, para nós entenderem como era o ambiente, em Marcos capítulo 6, verso 2 e versos seguintes, temos palavras semelhantes, porque Marcos também registra que havia essa pergunta no meio do povo: que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Em vez de crerem que ele era o enviado de Deus, o profeta, no mínimo. No verso 3, paravam. Marcos 6, verso 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, de Judas, de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Que perda daqueles homens, que perda. Vendo, admirando, depois, mas espera aí, você não é o carpinteiro? Aí temos a profissão de Jesus. Carpinteiro de Nazaré. E vários irmãos aí citados. Para quem entendeu se Jesus tinha irmãos, se Maria teve outros filhos, está mais do que claro na Sagrada Escritura. Só não vê quem não quer. E termina o verso 6 deste capítulo 6 de Marcos, Jesus admirado da incredulidade deles. E Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. Aí está
dentro do tema Ministério na Galileia, essas palavras introdutórias. Irmãos, não vamos achar que nós seríamos melhores do que eles, não. Precisamos vigiar nós mesmos, porque talvez se Jesus estivesse hoje aqui, cada um de nós poderia talvez ter uma desculpinha para não crer nele. Não são milagres que salvam, é a fé. Porque por milagre Jesus fez de montão. E eles mesmos se admiravam vendo os milagres. Só que não recebiam isso como ajuda de fé, porque fé não havia. Nem chegada, coração voltado para Deus. Tem muita gente que quer ver milagres na igreja. Quer ver milagres. Tá bom, se tiver milagre tá bom, mas se não tiver também, vamos crer em Jesus. Porque lá no céu, vão acostumando, não vai ter milagre nenhum não. Porque ela não vai ter ninguém doente, nenhum necessitado. Vai ter muita consolação e alegria, isso eu sei que vai ter. Muito bem. Entrando no assunto, tema Ministério da Galileia, um outro título colocaríamos, ou subtítulo, os lugares de pregação. Só para entendermos esse aspecto. Quando Jesus ia para a Judéia, fixava-se mais em Jerusalém, porque tinha um templo, ou os arredores em torno do templo propriamente dito, onde ensinava, onde juntava as multidões em oração, e Deus operava pelos profetas, e etc. Mas fora de Jerusalém e Judéia, lugares de reunião normais do povo eram as sinagogas, que eram salões não para ritual de culto da lei, era tão somente para reuniões, onde podia-se orar, podia-se ter o ensinamento das Sagradas Escrituras, podia-se ter cânticos, mas nunca sacrifícios e ofertas. Não, isto pela lei era só em Jerusalém e no templo. Mas fora disso, vemos Jesus normalmente indo às sinagogas, pelos lugares, aldeias, cidades por onde passava. Temos alguns modelos, como Lucas capítulo 4, verso 44, mas isso temos em vários versos, só um. Quando diz, e pregava nas sinagogas da Galileia. Nas sinagogas da Galileia. Mas, abrindo mais à frente Lucas capítulo 5, nós vemos também que Jesus tinha como púlpito para dali pregar ao povo, barco dos pescadores, porque Jesus ficava junto à praia, a multidão o cercava, aí Jesus pegava um barco, afastava-se um pouco da praia, no barco, dentro das águas, e dali afastado da multidão que poderia estar comprimindo, e também com algum efeito também acústico que Jesus sabia fazer, utilizar. Pronto, Jesus pregava para a multidão, assentado em algum barco de Pedro, de André ou de Tiago, donde depois tinha aqueles milagres, etc, etc. Como já vimos, a multiplicação de peixes, a pescaria milagrosa e alguns decididos por vez seguir Jesus. Muito bem, então Jesus usava esse púlpito, barco, ali no mar da Galileia. Nós temos em Lucas capítulo 6, mais um capítulo à frente em Lucas, verso 17, uma descrição quando se diz que Jesus desceu com eles e parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos. Então observe que Jesus também usava uma planície e ali pregava. Mais à frente, agora usando Marcos capítulo 2, verso 1, mostra que Jesus também pregava, ensinava o povo em alguma casa, porque diz o verso 1 do capítulo 2 de Marcos, e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa
E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Então, por onde Jesus ia, tinha a ocasião, era a oportunidade para Jesus ensinar o povo. Como também não vamos esquecer do chamado Sermão da Montanha. Jesus subindo em algum lugar elevado e dali mais elevado, anunciando a palavra, ensinando ao povo que ficava em torno dele. Então Jesus estava por todo lado, ensinando nestas formas. Eu acho gostoso, às vezes, quando parar, ler isso, imaginar Jesus nessa posição, nesse lugar, naquele lugar, ensinando isso, aquilo outro. Gostoso. Mas continuemos. Agora, no novo subtítulo, vamos colocar fatos notáveis que vamos destacar do ministério na Galileia. Um dos fatos é a fama de Jesus. Se na Judéia conheciam a ele, mas as autoridades queriam vê-lo morto, já tinham dado a sentença. Entretanto, a fama de Jesus já tinha percorrido muitas terras. E assim nós lemos a respeito da fama de Jesus em Lucas capítulo 4, verso 14, quando se diz: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Muitos beneficiados com as curas de Jesus, ou ouvindo dele as suas palavras, espalhavam a notícia. Jesus era conhecido por todo lado. Sua fama era grande. Com isso vinham ao encontro dele multidões. E observe a origem das multidões. Abrindo primeiramente em Mateus, no capítulo 4, a partir do verso 23, encontramos o registro que diz: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Síria é um país vizinho e que sempre foi inimigo de Israel, mas os inimigos ouviram falar de Jesus, que ensinava com autoridade e sabedoria e operava milagres. E diz ainda o verso 24: traziam todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão, não só da Síria, como já lemos, mas da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão, que seria a Pérea, possivelmente, noutra descrição. Tantos lugares já tinham notícia, conhecimento de Jesus. Em Lucas capítulo 6, verso 17, são palavras semelhantes, mas só destaco que toda a região da costa marítima de Ciro e Sidom, Fenícia antigamente, também conhecia Jesus. No Marcos capítulo 3, versos 7 e 8, acrescenta ainda a Idumeia, outra região em redor. Não era uma cidade só, uma região onde Jesus também era conhecido pelos seus feitos. Aí cumpre-se aquela palavra que Jesus falou, confirmamos por esse registro, por essa passagem de verso por verso, que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, sempre passando de uma aldeia para outra aldeia. Quantas cidades foram visitadas por Jesus? Não parava, andando, atendendo o povo. Nós temos ainda outro dado importante, interessante para nós,
quando diz a Sagrada Escritura a respeito de mulheres que o serviam. Nós temos isso registrado em Lucas, no capítulo 8, primeiros versos. Aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Aí cita-se Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Verso 3 diz: Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Olha que bonito. De tanto homem que podia ter recurso financeiro, quem estava ajudando Jesus eram mulheres, que a Bíblia cita de uma forma clara. Que vergonha para nós masculinos. Então observe esse aspecto de recursos financeiros com os quais se serve ao Senhor na sua obra. Indo em frente, temos um texto especial, longo, neste ministério da Galileia, em Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, quando temos um discurso longo de Jesus, o que foi próprio, conforme já estudamos anteriormente, na análise, na consideração particular de cada evangelista. Mateus frisa alguns discursos de Jesus, e entre um discurso e outro que ele registra, alguns feitos de Jesus. E aqui temos o Sermão da Montanha, longo texto de muitos ensinos que nós vamos reservar à parte para uma consideração posterior. Mas aí está, como Mateus registra tantos ensinos de Jesus nesses tais discursos. Indo em frente, Jesus passando de aldeia em aldeia, sinagoga em sinagoga, por onde ensinava, em especial quando Jesus estava nas sinagogas e os judeus se reuniam na sinagoga aos sábados, sempre havia a questão do sábado, porque onde Jesus passava tinha milagres, tinha curas. Jesus não curava só no sábado, Jesus curava todos os dias. Mas por que se cita Jesus na sinagoga curando no sábado? Porque na sinagoga se reunia no sábado, mas quem fosse atrás de Jesus ia ver que ele ia curar todos os dias e em todos os momentos. Mas era uma implicação dos fariseus, sacerdotes e escribas contra Jesus, porque Jesus curava no sábado. Salientando mais uma vez, isso é falatório deles, porque Jesus curava sempre, mas um destaque malicioso, como que Jesus os provocava. Não, Jesus curava qualquer dia. Assim, temos no capítulo 12 de Mateus, como também isto é registrado em Lucas capítulo 6, mas vamos ver Mateus 12, que sem ser mesmo numa sinagoga, passando Jesus com seus discípulos num sábado, perto de alguma lavoura, seara, os discípulos, tendo fome, estenderam a mão para pegar espigas à beira do caminho para comer. Como alguém poderia pegar um fruto qualquer de uma árvore no caminho? Mais que depressa os fariseus tiveram nisto ocasião para dizer que não era lícito colher no sábado. Os discípulos fizeram o que não era lícito, lançando mão à árvore para comer alguma coisa do fruto da árvore. Mas Jesus responde dentro das Sagradas Escrituras, no verso 3, lembrando o exemplo de Davi, que teve fome e foi-lhe dado o pão do santuário, o que não era lícito.
Mas aí Jesus vai falar: misericórdia quero e não sacrifício. Aquele sacerdote que teve essa ousadia de ir lá no santuário pegar um pão lá de dentro do santuário, do lugar santo, tirar de lá e levar para Davi comer, o que não era lícito, porque era somente coisa para os sacerdotes comerem, fez uma transgressão grande. Mas ninguém cita isso, porque foi Davi que comeu, né? Acepção de pessoas? Misericórdia do sacerdote para com Davi e seus companheiros que estavam famintos. E diz a palavra, em exemplo mais, de que ao sábado, isso não era falta, quando diz o verso 5, ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Porque os sacerdotes violavam o sábado no templo? Porque no templo eles tinham que trabalhar. Sendo sábado ou não, eles tinham que atender o povo. Assistindo o povo nos sacrifícios, nas ofertas, e etc, etc, etc. E se tivesse bastante ofertantes, teriam bastante trabalho. No sábado. E Jesus salienta no verso 6 ao dizer: pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Se para ministrar no templo, a obrigação deles, por ser no templo, podia transgredir o sábado, fazendo alguma obra, mas Jesus, que era o presente ali, era maior do que o templo. Quem é maior que o templo? Senão o próprio Deus. É quando Jesus se apresenta claramente, e eles não entendem. Jesus fala claro, e eles não entendem. E Jesus falou então aquela expressão: misericórdia quero e não sacrifício. Se soubesse o que isso significa, não condenariam os inocentes. E no verso 8, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Observe como Jesus se declara superior ao sábado, Senhor do sábado, superior ao templo. E não entendiam. Parece que o ouvido estava como que tapado para não compreender essas palavras. Ainda a questão do sábado encontramos em Lucas capítulo 6, agora nos versos 6 adiante, quando Jesus de novo, num sábado, ensinando numa sinagoga, ali tem presente, ou está presente, um homem com a mão ressecada, a mão mirrada. E os escribas e fariseus só estavam atentos para ver se Jesus ia curar o homem com a mão ressecada. E Jesus, sabendo os pensamentos deles, chamou aquele homem ao meio da sinagoga e perguntou diretamente para os escribas e fariseus, verso 9: é lícito aos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Verso 11: e ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Era para estar pulando alegres, porque um filho de Deus teve a cura milagrosa. Não, fazendo isso no sábado, ao perigo da religiosidade cega, não entendendo a operação do Espírito de Deus, que é maior do que as normas religiosas ou a chamada ética que nós colocamos nas nossas igrejas às vezes. Misericórdia quero e não sacrifício. Precisamos entender isso e ter mais paciência uns com os outros e não excluí-los da nossa igreja por não estar dentro de um padrão que a gente entende. Se existe um padrão de Deus, um dia eu vou chegar lá. Mas um padrão nosso, tá difícil dos homens se acompanharem. Vem a palavra que Jesus disse, que os fariseus colocavam cargas pesadas sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos não queriam carregar nada.
Cuidado com o jugo dos homens, pode ser muito pesado. Esta palavra, por exemplo, do ressigado, encontramos em outros evangelistas, como Mateus e Marcos, mas esta passagem que lemos em Lucas já é suficiente, porque os textos são semelhantes. Agora, indo à frente, em Lucas capítulo 13, encontramos uma outra questão em torno do sábado outra vez. Só Lucas que registra no capítulo 13, verso 10 em diante. Jesus outra vez numa sinagoga e era sábado. Verso 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Jesus, vendo aquilo, e lembremos Lucas capítulo 4, que registrando a passagem de Isaías, ele veio para curar, para libertar. E aquela mulher estava encurvada, presa por Satanás há 18 anos. Não é 18 dias, não. 18 anos. Compadecido, Jesus já dá ordem: endireita-te. E a mulher encurvada endireitou-se normalmente. Muito bem. Fazendo Jesus isso, a multidão alegre, glorificando a Deus. Mas o verso 14 mostra que o príncipe da sinagoga, o responsável, talvez dirigente ou presidente daquela sinagoga, indignado que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é necessário trabalhar, neste pois vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Verso 15, respondeu-lhe porém o Senhor e disse: hipócrita, fingido, no sábado não desprende de manjedoura ou da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então Jesus mostrava que eles tinham 2 pesos e 2 medidas. Aí está, julgar segundo a reta justiça. O mesmo padrão em todo julgamento. Continua a palavra dos feitos de Jesus naquelas regiões em torno da Galileia. Só Lucas também que registra no capítulo 14 a cura de um homem hidrópico. O que é hidrópico? Seria alguém que tem o acúmulo de água em alguma parte do corpo. Quando é na barriga, chamam barriga d'água, mas pode haver esse acúmulo em outra parte do corpo. Igualmente, Jesus cura este homem de imediato. Havendo questão em torno disto, Jesus outra vez diz: qual de vós que não libera o boi, o jumento, e não tira logo quando cai num poço? Se cuidam do animal em dia de sábado, não vai se cuidar de um ser semelhante a Deus? Aí está a verdade. E assim, o sábado era sempre questão de discussão, contenda dos fariseus e escribas com Jesus. Mas, por favor, Jesus não curava só no sábado, não. Destaquemos isso. A ênfase é deles, fariseus e escribas. Mas Jesus curava sempre, em todas as oportunidades, por onde andava. Nós temos também, na narrativa em sequência, a cura de leprosos. São muitos leprosos que Jesus curou. E as narrativas que encontramos nas Sagradas Escrituras, podemos ver, por exemplo, em Mateus capítulo 8, também em Lucas capítulo 7. Vamos para Lucas, que é mais claro e o texto mais completo.
Mas observe que Mateus também registra este fato. Cura do leproso. Mateus capítulo 8, verso 1 em diante. Jesus curando o leproso. Diz assim: E descendo ele, Jesus, do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Paremos um pouco. Não foi só este que Jesus curou. Nós temos outras narrativas também que consideram feitos semelhantes por Jesus em Marcos capítulo 1, em Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 7. Várias narrativas, mas citando esta referência, observe que o leproso era imundo. E a lei dizia, o imundo tem que estar o quê? Afastado. E todo aquele que tocar um imundo ou tocar alguma coisa onde o imundo esteve tocando, se assentava numa cadeira onde um leproso imundo esteve assentado, eram declarados também imundos. Mas observe que Jesus vai ao encontro do leproso e não só diz como quem quer atender alguém de longe. Não, Jesus chega e toca. Contra a lei, contra tudo. Contra tudo aquilo que a etiqueta poderia dizer. E diz: eu quero ser limpo. E observe, irmãos, que diferentemente daquilo que a lei apresenta, alguém que tocar o imundo fica imundo como o imundo? Não, Jesus toca o imundo é que se mude, fique limpo. É diferente com Jesus. A lei dizia: se alguém tocar no morto, fica imundo. Mas se fosse Jesus tocando no morto, o morto ficava vivo. Com Jesus é diferente, mostrando o poder de Jesus sobre tudo aquilo que estava na lei, porque a lei, na verdade, é a expressão do amor de Deus, colocada de uma forma que os homens colocaram mais na rigidez e na proibição do que no cumprimento da lei, que Paulo diz: o cumprimento da lei é amar. Aí está, fato interessante. E também aqui se registra que Jesus não gostava de propaganda, não. Porque diz aquele homem: não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Jesus não queria estar na mídia, não. Ele fazia a vontade de Deus, a obra de Deus. Não queria se apresentar, nem estar em destaque, não ele. Tal qual João Batista pôde dizer: importa que ele cresça, que eu diminua. Assim, tudo que Jesus fazia era no sentido que o Pai fosse glorificado e não a sua própria pessoa. Mas também tem o destaque aqui de Jesus mandar que o leproso cumprisse a determinação da lei, de que fosse ao sacerdote, apresentassem-se aos sacerdotes que foram limpos e apresentassem a oferta determinada, o sacrifício e tudo mais, para lhe servir de testemunhos. Paremos um pouco, imaginemos, nunca se ouviu falar que alguém fosse curado da lepra, a não ser muitos séculos, milênios atrás, um tal de general Naamã da Síria foi curado pelo profeta, santo profeta, destacando assim uma ênfase, Eliseu. Mas observe que agora, quem estava em Jerusalém ministrando no santuário, podia ficar assombrado, porque volta e meia comparecia no santuário um ex-leproso. Mas o que aconteceu? Foi curado da lepra. E cabia ao sacerdote verificar se o homem não tinha lepra em parte alguma do corpo e ministrar a favor dele. E aquilo começou a ficar até uma normalidade. Jesus curava um aqui,
outra ali, mais outra além, e de repente aparece um monte de leprosos sendo curados. Já era para se perguntar, Eliseu ressuscitou? Ou tem um profeta como Eliseu? Mas Eliseu só curou um leproso, esse aí está curando muitos leprosos, então deve estar num poder muito maior do que Elias e do que o próprio Eliseu. Se Eliseu, dizem, recebeu porção dobrada, esse aí então, por curar tantos leprosos. Mas quem é que caiu em si para entender isso? E a questão é ver quantos sinais esse homem faz, vão matá-lo logo. Terrível. Observe, irmãos, que se nós não tivermos de Deus fé, não há milagre que nos convença para nos convertermos a Deus. Precisamos de um coração movido por Deus na sua direção. Senão, vemos, espantamos e tomamos decisão errada. Na continuidade, indo em frente, o centurião. Outro fato notório também, de destaque, no ministério de Jesus na Galiléia, o centurião de Cafarnaum. Isso é narrado em Mateus capítulo 8, mas também em Lucas capítulo 7, é onde nós vamos, Lucas capítulo 7. E aqui diz que estava enfermo um servo de um centurião. Lembrando que centurião era um chefe de uma tropa dos romanos, chefe de 100, comandante de 100 soldados. E lá em Cafarnaum é onde ele servia ao Império Romano. E sabendo de Jesus, mandou alguém levando mensagem a Jesus, dizendo: o meu servo está enfermo, moribundo. Dependendo da narrativa, coloca em situação diferente. E Jesus diz: vou lá curá-lo. Porque também os próprios judeus em torno de Jesus assim: Senhor, ele é digno de ser atendido, porque ele age, trabalha, é favorável ao povo, chegou até mesmo a reedificar uma sinagoga para nós. Então era um homem, ainda que dominador, mas atencioso, e teve esse cuidado com os judeus, construindo uma sinagoga. Então lá vai, Jesus atendeu o homem. Mas quando está indo Jesus ao seu encontro, ou à sua casa, aquele centurião manda outros servos, dizendo: não, senhor, não sou digno de recebê-lo debaixo do meu teto. Interessante, irmão, observe. Se fosse a gente falando: vem logo, Jesus, eu vou preparar um banquete para o senhor. Quantos de nós não gostariam que Jesus fosse a nossa casa, né? Vem sim, Jesus. Que coisa boa, que privilégio meu. Mas aquele centurião: não sou digno. Olha a humildade de um dominador. Ele era dominador sobre os judeus. Mas não tem esse orgulho, essa presunção, essa maldade no coração. E explica também: eu tenho autoridade. Eu mando a este vai e ele vai. Manda outro servo vem e ele vem. Agora o Senhor, basta uma palavra. Envia uma palavra e o meu servo será curado. Este centurião tinha noção perfeita do que é autoridade. De escala hierárquica, ele tinha entendimento. Até no aspecto espiritual, ele era dominador entre os judeus, mas na ordem espiritual, ele já se colocou lá embaixo. O profeta Jesus, vamos chamá-lo assim, porque seria o conhecimento, o entendimento deles naquela época. Vi na minha casa? Não. Ele é uma autoridade das coisas de Deus. Fale uma palavra e meu servo será curado. Observa a noção de ter autoridade, saber sobre quem tem autoridade
e a quem deve também respeito. É muito importante isso. Lembrando também que Paulo disse: considerai-vos uns aos outros superiores a nós mesmos. E às vezes a gente acha que nós é que temos razão e que os outros obedeçam. Enquanto que nas coisas de Deus é um pouco diferente. E aquele homem tinha noção perfeita de autoridade. E Jesus expressa isso. Em nenhum outro homem vi fé, tal qual neste estrangeiro, romano, cidadão romano, dominador romano. Irmãos, consideremos essas coisas. A maturidade desse centurião, que não era israelita, não era religioso no modelo da religião, mas tinha noção perfeita destas coisas. E Jesus exaltou este fato. Em nenhum outro vi fé como neste. Então não foi um descaso por não receber Jesus na casa dele. Não foi uma atuação precipitada. Não, foi pensado. Jesus é muita autoridade, muito superior a mim. Que nós consideremos esses fatos, né, irmãos? Para entendermos quanta coisa há nessas questões de Deus. Muito bem. E assim se fez que Jesus foi embora, mas o servo do centurião ficou curado naquela mesma hora. Seguindo em frente, fatos que nós sabemos dos feitos de Jesus: tempestade no mar. Quem é que narra isso? Mateus outra vez narra, Lucas também narra estas mesmas coisas. E em Lucas capítulo 8, conforme já temos colocado anteriormente, Lucas, de um modo geral, é mais detalhado, mais preciso nas informações. Então, olhando este fato, segundo a narrativa de Lucas, no capítulo 8, verso 22 em diante, nós vemos Jesus naquelas travessias pelo mar da Galileia, acomodando-se no barco e dormindo. Jesus também dormia de vez em quando. E a tempestade se levantou no mar. Vento soprando, as ondas crescendo, e os discípulos lutando como homens do mar para dominar, guiar o navio em meio à tempestade. Até que deram com o fato: Jesus está dormindo. E foram despertar Jesus, e com uma reclamação ainda: não se te dá que pereçamos? Jesus não tem que receber umas reclamações de vez em quando. Temos reclamado bastante de Jesus de vez em quando? Não precisa reclamar, não. Se reclamarmos, vamos receber a mesma palavra que Jesus falou para os discípulos: ó homens de pouca fé, não tenham medo. E Jesus, pondo-se em pé, deu ordem aos ventos para quietarem, às ondas para estarem quietas, e fez uma grande bonança. E segue-se a viagem, e todos os discípulos, um olhando para o outro assim, admirados, e dizendo: quem é este, que até o vento e o mar ele manda e obedece? Mas observe que Jesus se revelava a cada instante do seu ministério aos seus próprios discípulos e também aos outros. Aí está. Continuando, entramos numa passagem com relação a estas viagens de Jesus. E nós vemos agora Jesus atravessando o mar da Galileia e indo para Gadara. Observe que Jesus deixa uma multidão que estava em algum lugar, em algum lado. Pelas outras narrativas vemos isto, e vai pelo mar em direção a Gadara. Não temos Jesus indo a Gadara citado em outros lugares. Não. Só esta vez, isso registrado por Lucas e por Mateus, e no capítulo 8 dos dois evangelhos. Mas lendo em Lucas, capítulo 8, verso 26,
Jesus chega a Gadara. E quem é que vem-lhe ao encontro? Um homem que há muito estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Observe bem. Verso 28. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Era o homem que estava falando isso? Não era o homem. Era o espírito imundo que estava nele. Reconheceu Jesus, e Jesus, vindo àquela região onde ele dominava aquela vida, achou-se incomodado. Mas quem é que está fora de lugar? Jesus ou o demônio? Muito bem. Jesus mandava que ele saísse. Interessante que a palavra no verso 29 diz que esse homem era preso com grilhões, cadeias. Vamos falar numa linguagem comum nossa, correntes. Mas quebrava tudo isso. Observe a operação do demônio na vida dele. Um físico de carne e osso ter poder para quebrar correntes, e saía pelos desertos. E Jesus chega a ele e pergunta para ele: qual o teu nome? Não perguntou para o homem, perguntou na verdade para o Espírito. E ele disse: Legião, porque tinham entrado naquele homem muitos demônios. Legião é uma parte do exército romano e que refere-se a um grupo de 6.000 soldados. Então naquele homem, um homem só, tinha quantos demônios? 6.000. Misericórdia. Observe a opressão deste homem. 6.000 demônios num homem. Coisa tremenda. Muito bem. Jesus mandando que eles todos saíssem. Eles vêm ao lado um grupo de porcos que eram apacentados e pedem a Jesus para entrar nos porcos. E Jesus deixa. Então imaginem daquele homem saindo 6.000 demônios e indo para entrar num grupo de porcos, numa manada. Qual foi o ato seguinte? Esses porcos, pela operação do demônio, ou enlouquecidos, lançaram-se ou foram lançados no mar, morte. Aí tem até partes figuradas, não é assim? Se Deus não livra aquele que ele está segurando, protegendo, há muito esse homem já estava morto, era uma vida perdida. Mas ainda que 6.000 demônios o perturbassem e quisessem matar, não tinham poder para tirar-lhe a vida. Vamos entender qual é o poder de Deus, irmãos, para nos guardar. Muitos estão espantados com o demônio, medo de demônio. Mas, por favor, vamos revestir de Cristo e não tem demônio que consiga nada contra aquele que o Senhor protege. Milagres, na verdade. Eram os dias deste homem, assim, tão oprimido. Os porcos não aguentaram, ou não tiveram a proteção do Senhor, porque a proteção para os filhos. Muito bem, e o homem ficou são no seu juízo, veste roupas. Todos os demais que apacentavam porcos chamam-os da aldeia e vem a multidão para ver o que estava acontecendo. E vem o que era antes endemoniado, em juízo pleno, calmo, vestido, aos pés de Jesus. E o interessante é que em vez dele chamar Jesus, vamos entrar na aldeia, vamos ver se tem mais alguma coisa para ser arrumada lá. Não, pede a Jesus que vá embora. Ficaram assombrados. E Jesus vai embora mesmo. Somente aquele que antes era oprimido pelos demônios e que foi agora liberto, quer ir seguir Jesus. Jesus não permite. Observe uma ocasião que alguém quer seguir Jesus e Jesus não permite.
mas dá para ele outra tarefa. Vai anunciar aos seus quão grandes coisas Deus fez na sua vida. Jesus não ficou ali, mas uma testemunha Jesus deixou, por misericórdia, para que pudesse contar àqueles da aldeia o que ele fazia, o que o demônio fazia na vida dele, e que Jesus veio e libertou, dando plena saúde e juízo. Mas por outro lado, entendamos, Jesus atravessa o mar da Galileia, deixa uma multidão para ir atrás de uma ovelha perdida. Aí está uma ovelha perdida. Jesus sabe equilibrar, atender muitos e atender um. Atender gente importante como o centurião de Cafarnaum, como também um coitado que não podia nem clamar a Deus, nem sabia que existia Jesus. Mas a misericórdia de Deus o viu, contemplou a sua miséria e se comoveu por ele. Então observe, irmãos, como é que Deus está com os olhos voltados pelo mundo. Para cada um de nós, nada lhe escapa, que achemos misericórdia também em cada necessidade da nossa vida. Essa narrativa, quando contada por Mateus no capítulo 8, no verso 29, faço um destaque, a palavra do endemoniado ou dos demônios naquele homem, melhor dizendo, para Jesus foi isso: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Mas está fora do tempo? Jesus errou o tempo? Jesus não erra tempo. Era o tempo da libertação da humanidade. Era o tempo da libertação daquela vida. E também mostra que os demônios sabem muito bem que o seu fim está marcado. A sentença sobre ele já existe. Como Jesus chegou no outro tempo a dizer que sobre ele já está a sentença da condenação. E se observarmos Judas, ou a palavra segundo Pedro, no capítulo 2, fala bem claro que todos aqueles anjos, seres celestiais, vivendo nos lugares celestiais, entretanto já têm sobre eles a sentença. Estão guardados, reservados em cadeias de escuridão. Não é cadeia de prisão física, não atinam com a luz que procede de Deus. Estão espiritualmente cegos. Estão reservados para o juízo daquele grande dia. E a palavra que temos já estudado, lá em Daniel, fala sobre isso, que por fim será derramado o que está marcado, sentenciado sobre o assolador. Por isso essa ideia, antes do tempo, Jesus veio trazer liberdade. Esta palavra também é narrada em Marcos capítulo 5, que coloca detalhes que o homem se feria com pedras. Meu Deus, por que não morria? Se fosse pelos demônios, era para ser morto há muito tempo. Era a misericórdia de Deus retendo nessa situação absurda aos olhos humanos. Mas Jesus trouxe liberdade para ele. E aqui neste ponto, vamos fazer uma interrupção para depois continuarmos uma outra oportunidade. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.